Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou com esse vídeo para revisitar o hoje cult Jovens Bruxas. Foi dirigido em 1996 por Andrew Fleming. Bom, a minha primeira experiência com esse filme, aliás, as primeiras experiências foi quando eu tinha os meus 11, 12 anos, uma época que esse filme já estava ali na parte dos catálogos, que era uma seção que ficava à parte daqueles de lançamentos, né, os destaques que ficavam logo na entrada de uma locadora. E possivelmente eu assisti umas 3 ou 4 vezes ao longo daquela semana que eu aluguei. Eu já adorava eles daquela época, mas era muito comum eu ter um certo fascínio pelos Teen Horrors, que foi esse momento do terror que se deu a partir de Pânico, quando o Hollywood só estava produzindo esses filmes de horror com adolescentes e para adolescentes. Só que Jovens Bruxas, de certa forma, saiu um pouco desse nicho porque ele não somente foi produzido e lançado antes de Pânico, como também ele tem uma vibe totalmente diferente. Deve ser por isso, inclusive, que ele sobreviveu ao tempo e tem hoje esse status de obra de culto. A protagonista do filme é defendida pela Robin Turner, que interpreta a Sarah, que é essa adolescente do ensino médio que está um tanto deslocada, não somente no relacionamento com a família. Ela tem um pai e uma madrasta e dá para você perceber que ela foi uma pessoa que cresceu nesse luto permanente em relação à mãe que morreu quando deu a luz para ela, mas também em qualquer outro cenário que ela possa frequentar, como a escola católica em que ela é matriculada nessa cidade que ela passa a viver com a família. To the other kids at St. Bernard Academy, they were the girls who didn't belong. Whatever you do, stay away from them. Ela tem um certo recolhimento, uma timidez que a impede de ter amizades feitas de maneira imediata, mas também de se aproximar dos garotos pelo qual ela desenvolve algum interesse. Ela, a princípio, tenta fazer amizade com um trio ali de meninas que claramente está ali categorizado como as estranhas da escola, que é composto pela Nancy, interpretada pela Fairuza Balk, que felizmente agarra esse papel aqui com unhas e dentes, depois de ele ter sido oferecido para Angelina Jolie. Temos também a Bonnie, que é interpretada pela Neve Campbell, e também a Rochelle, feita pela Rachel Troll. Mas no dia seguinte, depois delas verem a Sarah sendo chutada ali pelo garanhão da escola, elas acabam se aproximando porque percebem que ela tem as características perfeitas para se formar um quarteto de bruxas. Elas andam pelos corredores da escola com livros da cultura Wicca e tentam promover feitiços para que consigam escapar dos infernos internos e externos que estão sofrendo. A Sarah, como percebemos, é essa mulher deslocada e um tanto traumatizada sem a presença de uma figura materna na vida, que tem o desejo de ter um namorado, enquanto a Nancy quer tentar se livrar da vida de merda que ela tem, porque ela vive em um trailer cheio de goteiras e tem ali uma figura paterna que é um sujeito totalmente agressivo e que vive abusando dela. A Bonnie se veste dos pés à cabeça porque tem várias marcas de queimadura pelo corpo e ela tá se submetendo a tratamentos alternativos sem nenhum resultado. E por fim, a Rochelle, como uma mulher negra, sofre preconceito principalmente de uma garota com a qual ela tromba toda vez que está fazendo aulas de natação. Why'd you lie about me? I don't want to go out with you again. Please stop begging. It's pathetic. 4 girls are about to discover the dark side. You ever heard of invoking the spirit? Black magic. Let's finish this sword. Let's finish this sword. O muito bacana de Jovens Bruxas é não somente criar essas 4 garotas que são totalmente identificáveis, mas também por ter um ponto de virada muito interessante e original na história, que faz um comentário sobre como mudamos o nosso comportamento, a nossa personalidade quando temos poderes em nossas mãos. A princípio, essas 4 mulheres são vistas em um contexto em que são oprimidas, são rejeitadas e até
mesmo humilhadas, mas elas passam a se comportar da mesma maneira que seus algozes quando elas detêm poder em mãos, quando os feitiços finalmente conseguem surtir efeitos. A Sarah, que tem um compasso moral, acaba percebendo isso de forma imediata e vai aos poucos tentando se desvincular dessas meninas que passam a atormentá-la. O Andrew Fleming é um cineasta muito talentoso quando ele está ali avaliando um universo juvenil. 2 anos antes de Jovens Bruxas, ele fez um filme excelente chamado Três Formas de Amar, que eu lembro que me pegou muito ao trazer esses personagens aí às voltas com a própria sexualidade. E aqui ele faz um filme com esses elementos fantásticos, mas de maneira bem pé no chão, no sentido de que ele tenta fazer com que os conflitos sejam ensinados da maneira mais crível possível. As intervenções com efeitos visuais feitos a partir de computação gráfica se dão de maneira bem econômica. Isso você percebe, por exemplo, em um clímax em que são utilizados animais e insetos peçonhentos que são verdadeiros. Me parece que há um detalhe aí de produção que afirma que mais de 3.000 cobras foram usadas. Her spell is working. Sit. Ele também me parece muito fiel às características da cultura Wicca, uma vez que a própria Fairuza Balk é uma adepta e colaborou muito na construção do roteiro. E muitos dos feitiços ditos ali pelas atrizes parece que são leituras de livros que de fato existem. E após 23 anos do seu lançamento, é um filme que segue mais bem sucedido do que nunca. Jovens Bruxas, em seu ano de lançamento, arrecadou aproximadamente 25 milhões nas bilheterias americanas e 55 milhões mundialmente, contra um orçamento de 15 milhões, que é um valor até ok. De lucratividade, digamos assim, mas deve totalmente seu sucesso ao home video. Eu, inclusive, sou tão fã desse filme que eu segurei 3 cópias para mim no formato de DVD. Eu tenho essa versão nacional, que é totalmente pobre em relação a extras. Eu tenho essa versão gringa aqui, que já traz mais detalhes em relação à produção, com o depoimento da equipe e das atrizes. Eu tenho essa outra versão aqui, que é muito parecida com essa outra individual, mas que a Sony lançou em conjunto com Garotas Selvagens, que é outro filme que eu acho muito bom, que até também seria um nome interessante para essa categoria de filmes revisitados. Na celebração de 15, 20 anos de Jovens Bruxas, sempre teve aí esse boom de boatos falando sobre a possibilidade do estúdio dar uma sequência a essa história ou mesmo de gerar uma refilmagem. E agora, em 2019, temos a confirmação de que a Blumhouse, do James Blum, esse produtor aí que está estourando no gênero, fazendo filmes de curtíssimo orçamento e com um sucesso estrondoso de bilheteria, tá com as suas mãos envolvidas nesse remake, que deve ser dirigido e roteirizado pela Zoe Lister-Jones. Ela teve um início de carreira bem discreto ali no cinema independente, às vezes fazendo pontas também em grandes produções, e agora desponta aí como uma das promessas do cenário indie. E vale dizer que o que motivou o meu comentário sobre Jovens Bruxas é que ele entrou recentemente no catálogo da Netflix, então se você não tem mais a mídia física para assistir aos filmes, tem aí uma excelente oportunidade de vê-lo em streaming. Girls, watch out for those weirdos. We are the weirdos, mister.